Venâncio não reuniu os requisitos migratórios para poder estar no nosso território. Que aqui o presidente João Lourenço, que também é presidente da União Africana, mostrou claramente que é uma pessoa incompetente para começar a dirigir a União Africana. O político Venâncio Mondlane e os ex-presidentes da Colômbia e do Botsuana ficaram retidos nesta quinta-feira no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, quando se preparavam para participar numa conferência de imprensa sobre a democracia. Este é o primeiro tema de hoje. Começo com o Dr. Laurindo Mande. Dr. Laurindo Mande, como é que vê esta posição do governo angolano em reter os ex-presidentes de Botsuana, Colômbia e de Moçambique, Venâncio Mondlane, que faz, ou nesse caso, o ex-presidente do Podemos de Moçambique? Bom, ficou mais uma vez, não é, confirmado aquilo que nós temos vindo a dizer cá, e inclusive outros não nos acreditavam, mas eu espero que desde ontem já não acreditáramos, de que nós estamos num país de ditadura. Na verdade, Angola, que é dirigida pelo presidente da União Africana, João Lourenço, Angola, que é dirigida pelo autoproclamado campeão da paz, é um país de ditadura. Portanto, desrespeitou todas as leis emanadas na questão da República, todas as leis emanadas em leis especiais, mormente, sobre a entrada e saída de cidadãos estrangeiros, portanto, violou todos os tratados internacionais, violou a Carta da União Africana, portanto, violou os acordos de livre circulação da SADC, da CPLP, quer dizer, violou tudo. Portanto, isso ficou confirmado ontem, de fato. Agora, há uma questão aqui que se colocou de que, às vezes, Venâncio foi deportado. Não, Venâncio praticamente foi expulso. E essa expulsão, não é verdade, constitui uma grave ilegalidade, uma grave violação dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, quer estrangeiros ou não. Portanto, eu penso que aqui o presidente João Lourenço, que também é presidente da União Africana, mostrou claramente que é uma pessoa incompetente para começar a dirigir a União Africana, porque um presidente da União Africana serviria unir toda a África, porque quando está a falar de União da África, é diversas sensibilidades, diversas entidades, quer elas com opiniões diferentes ou não. E depois o que acompanhamos ontem, uma pouca vergonha, porque lá tinha na comitiva o antigo presidente do Botsuana, com o qual, nas mais latitudes, encontrava-se com o presidente João Lourenço quando ele era presidente da República do Botsuana. Portanto, foi maltratado durante cerca de 8 horas, sem justificada nenhuma, no aeroporto 4 de fevereiro, por questões políticas. Portanto, eu penso, ali falha o presidente João Lourenço enquanto presidente da República e enquanto presidente da União Africana, falha o ministro do Interior, aqui Manuel Homem, que mostrou também uma incompetência total. Portanto, num país normal, eu penso, o próprio ministro do Interior já devia ter sido completamente exonerado. Portanto, eu penso que, em forma introdutória, ficou claramente confirmado que nós estamos num país de ditadura, nós estamos num país que está a ser mal governado por um partido, o MPLA, completamente incompetente, que viola todos os acordos, todos os tratados internacionais. Muito obrigado. Dr. Mário Aragão, o político moçambicano Venâncio Mondlane e os ex-presidentes da Colômbia e do Botsuana ficaram retidos nesta quinta-feira no aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda, quando se preparavam para embarcar, neste caso, para participarem numa conferência internacional sobre a democracia. Há ou não há democracia em Angola? Escrivão, se em Angola não houvesse democracia, nós não estaríamos aqui a falar sobre este tema, muito mediático. Isso é sinal que, de facto, em Angola há democracia. Mas permita-me aqui, Escrivão, corrigir o meu amigo quando diz que o presidente Lourenço se autoproclamou campeão da paz. Não, o presidente João Lourenço foi proclamado campeão da paz pelos Estados Unidos da América. Aliás, é público e é triste quando alguém, um bom jurista, prima pela qualidade de informação, vem numa cadeia televisiva muito assistida a nível nacional, dizer que o presidente Lourenço se autoproclamou campeão da paz. É uma utopia, é uma mentira. Agora, quando se trata daquilo que foi o acontecimento
ontem no nosso aeroporto, 4 de fevereiro. Escrivão, eu entendo, e já disse aqui nesta casa de televisão, nós temos de saber fazer política e chegar ao poder a todo custo é perigoso. E a UNITA é um partido na oposição com aspiração ao poder. E se a UNITA está na aspiração ao poder, deve saber respeitar os governos. Quando digo os governos, estou a falar do governo de Angola e o governo de Moçambique. Relativamente aos ex-presidentes, quer de Botsuana e o ex-vice-presidente Botsuana e da Colômbia, escrivão, eu entendo que a UNITA teve muito mal em não comunicar o governo de Angola. Escrivão, nós estamos a falar de ex-presidentes. E ex-presidentes, há requisitos a cumprir quando visita um determinado Estado. Aliás, é importante nós aqui visitarmos as competências em matérias, em matérias bilaterais. Quando um determinado país visita um outro Estado, embora não esteja em funções, é preciso cumprir aquilo que se chama protocolares, as regras protocolares, razão pela qual o governo angolano não teve conhecimento da vinda destes presidentes, quer o presidente, quer o vice-presidente. Logo, a UNITA andou mal, deveria comunicar o Mirex. O Mirex poderia comunicar à presidência da República, embora o convite é pessoal, é particular para uma determinada atividade política, mas os cidadãos vêm enquanto ex-presidente de um determinado país e enquanto ex-presidente de um outro determinado país. Portanto, eu penso que a UNITA queria, sim senhora, com este ato, fazer factos políticos. Acredito que conseguiram fazer facto político, foi muito debalado nas redes sociais, mas eu entendo que tiveram muito mal. Sobre o cidadão Venâncio Mondlane, eu já disse aqui nessa casa de televisão várias vezes, e não me canso de repetir, Angola não é Moçambique. E Venâncio não é o espelho que poderá brilhar em Angola. E isso tiram conclusões. Quem quiser tirar a sua conclusão da sua forma. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Venâncio não reuniu os requisitos migratórios para poder estar no nosso território. Aliás, o engenheiro Venâncio está sob medida de termo e identidade de residência. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que antes de sair do seu país para um determinado país, deve ter uma autorização judicial do seu país, e essa autorização judicial é que deve apresentar no país em que ele tiver a visitar. Numa esteira muito simples, escrivão. Angola é daqueles países da África que há ramificações desde o continente europeu, desde o continente americano, desde o continente asiático e o próprio continente africano. Quem nos garanta que Venâncio Mondlane poderia voltar a Moçambique? Quem nos garante? E se Angola não se comportasse desta forma, se Angola não cumprisse com a lei, nós teríamos aqui a questão de auxílio a um cidadão que tem conflito com a lei. É só isso. Eu penso que os serviços migratórios estiveram muito bem, e é importante aqui que a UNITA não queira que o Estado angolano caia em erro. O que nós temos estado a acontecer, temos estado a ver, é que o Partido UNITA quer que o governo em si assuma as responsabilidades que eles próprios criaram. Escrivão, nós estamos a falar de ex-presidente, nós estamos a falar de ex-vice-presidente. Precisam essas pessoas terem cuidado suficiente, serem protegidos, embora o nosso Estado há paz, há uma tranquilidade que nós podemos ter. Mas nós estamos a falar de alta entidade. Imagina nós que este ex-presidente acontece alguma coisa, quem vai responder? Não é a UNITA. Não, permita. Não, vai falar. Não é a UNITA que vai responder se acontecer um acidente. É o Estado. Permita-me. O senhor falou e eu lhe ouvi. Sim, dá um ponto de ordem. Não, dá nisso debater com os miúdos, mas pronto, fala. É um ponto de ordem. Diga então, diga. Primeiro ponto de ordem. Sim. É a questão do que vinham fazer. Não era uma agenda política, era uma agenda cívica. Era uma conferência de democracia. Ponto 1. Ponto 2. A UNITA deu a conhecer ao governo. Isso tem documentos. Deu a conhecer ao governo
primeiro, da atividade e das individualidades que poderiam vir. Isso é um facto. O Mirex tem conhecimento disso. Isso está documentado. Número 1. Número 2. O próprio ex-presidente da República de Botsuana, ontem à noite no aeroporto, também confirmou que, inclusive, ele próprio, de maneira pessoal, informou também ao Ministério das Relações Exteriores do seu país da sua vinda. Foi autorizado, veio. Quanto a Venâncio Mondlane, o próprio advogado Diniz também informou, não é verdade? O colega pediu um minuto. Não terminei um minuto. O advogado do Venâncio Mondlane informou junto à Procuradoria Moçambicana, não é verdade, para o Venâncio sair de Moçambique para Angola. É por isso que passou no aeroporto de Moçambique, veio aqui. Tá vendo? Significa, do ponto de vista jurídico no Moçambique, ficou tudo bem. O Venâncio veio, o problema é aqui. A lei no país que taxativamente explica em quais motivos, quais razões em que se impede a entrada ou a expulsão ou a extradição de cidadãos estrangeiros. Essas todas as leis não se cumpriram. Não houve nenhuma explicação, não houve nenhum comunicado, não houve nada. Reteram as pessoas. E depois tinha outro grupo, escrivão, tinha outro grupo lá. Aqui quando o Dr. Aragão fala de que os americanos é que proclamaram o presidente Lourenço como campeão da paz. Não é proclamação. Tinha 8 americanos. No aeroporto tinha 8 americanos. O amigo está perdido. Não é proclamação. O amigo está perdido. Quem está perdido? Está perdido. Está perdido. Mas pronto, estou na minha fala. Como está perdido, estou na minha fala. Deixa-me terminar para depois continuar a tua fala desorganizada. Não é desorganizada. Permita-me. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Não, é preciso. Tem dificuldade de ser democrata. Não tenho dificuldade. Então, deixa-me terminar. Não são democratas. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Escrivão, daquilo que nós conhecemos, o partido UNITA, do meu amigo companheiro aqui de painel, já deveria trazer os documentos à tona. Se de facto notificou o Mirex da atividade que deveria a ser realizada, penso que hoje na província de Benguela, já poderia trazer à tona os documentos. Nós conhecemos esse partido. Tem documentos. Não, nós conhecemos esse partido. Se tem documento, partilhe comigo, faz favor. Partilha comigo. Eu não sou doido. Eu venho nesta casa de televisão. Eu não sou doido para te dar documentos. Não é documento da UNITA, é um documento que prova. É um documento que prova. É um documento que prova que de facto a UNITA comunicou às entidades competentes. Então, eu tenho sérias dúvidas que a UNITA comunicou ao Mirex que viesse, deixa-me terminar, faz favor, que viesse ex-presidentes em Angola. Aliás, os ex-presidentes ficaram retidos por essa questão. Como é que, deixa-me terminar, como é que há ex-presidentes na República de Angola e o protocolo de Estado não foi comunicado? Há regras a cumprir, escrivão. Se nós vemos nas fotografias, os ex-presidentes entraram na sala normal. Logo, não deveriam entrar pela sala normal, deveriam entrar pela sala protocolar. São regras protocolares que a UNITA não quer aceitar. Aliás, o discurso de todos os militantes da UNITA, desde deputados até o mais alto nível do partido UNITA, não querem trazer os requisitos. O que eu peço é, vamos discutir os requisitos. Aqui sim, aqui está os requisitos de comunicar o Mirex, os requisitos do Mondlane sair do seu país para Angola e os requisitos dele estar em Angola. É isso que nós temos que discutir. O termo de identidade e residência de Venâncio Mondlane afirmava que não podia sair da sua residência 5 dias, mais de 5 dias. O que quer dizer que ele pode circular normalmente, e Angola é um país da SADC, em que pode-se circular sem o passaporte, ou visto de passaporte. Não acha que as autoridades angolanas exageraram neste caso? Sobretudo a questão de Mondlane. Não, escrivão, nós temos que ser mais atentos. Quando estamos a falar de termo identidade, nós estamos a falar de uma norma penal, umas das normas penais, das medidas cautelares em processo penal, assim que está correto, que para se deslocar, embora limitava a 5 dias na residência, mas para se deslocar de um determinado país, deverá o Venâncio ir pedir autorização à Procuradoria-Geral da República. Aliás, ele tinha que ir à PGR do seu país, comunicar que vai se deslocar... Permitam-me. Comunicar que vai se deslocar para Angola,
definir em que cidade de Angola estaria, em que hotel estaria. Então, tudo isso, as autoridades judiciais de Moçambique tinham que ter essa informação. E este documento, essa autoridade judiciais de Moçambique emitiam uma declaração ou qualquer documento que dava fidelidade da sua vinda para Angola. E este documento era apresentado nos órgãos competentes aqui local. Um exemplo muito prático. Se nós sairmos daqui de Luanda para Benguela, antes de sair do aeroporto, deixa apresentar o bilhete de identidade. Mesmo sendo angolano, tens que apresentar o bilhete de identidade. Se não tiver bilhete de identidade, ali já cria outros alvoroços. Portanto, nós temos que discutir os requisitos. Requisitos esses que os militantes, tens que começar a terminar, os militantes do partido da UNITA e seus dirigentes não querem trazer. É só isso. Agora, os ex-presidentes, eu entendo que também os ex-presidentes tiveram muito mal na fotografia. Não deveriam estar nesta confusão que a UNITA está a criar. Os ex-presidentes membros do IDC. Os ex-presidentes sabem regras protocolares. Os ex-presidentes conhecem regras protocolares. O doutor então não acompanhou. Eu acompanhei tudo. Os ex-presidentes... Vinham umas viaturas. Deixa-me deixar terminar. Não, o doutor está a explicar mentiras. O senhor não quer trazer requisitos. O doutor está a explicar traga a verdade. Os requisitos. Vinha viaturas protocolares. Os requisitos. Traga requisitos. Põe requisitos então. Põe requisitos. Doutor Mário, ele até está a ficar quieto, não quer trazer. Doutor Mário, vamos ouvir o doutor Laurindo Mande. Vamos ouvir o doutor Laurindo Mande, uma vez que o doutor Mário levanta aqui questões de alguns requisitos para que Mondlane, o ex-presidente, certo? Não é que temos que discutir. Doutor Mário, por favor, tenha a palavra e a voz. Primeira coisa, o advogado do Venâncio Mondlane, o Dr. Diniz, informou junto à Procuradoria-Geral da República de Moçambique da ausência do Venâncio Mondlane. E eu creio que, ao informar o documento, espelhou os motivos e onde estaria. A Procuradoria autorizou o Venâncio Mondlane vir em Angola. É por isso. Documento, apresentem. São documentos jurídicos. Não se espelha assim no Facebook. Doutor, apresentem então. Isso é de espelhar-se no Facebook. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique autorizou. É por isso que Venâncio saiu de sua casa, passou para o aeroporto de Moçambique e veio aqui. Se não fosse autorizado, Venâncio não sairia de Moçambique para Angola. O problema não está lá no Moçambique neste momento, nesse caso concreto. O problema está aqui, onde a presidência da República de Angola mostrou o quanto é autoritário e ditador. É uma pouca vergonha. É por isso que eu levantei a questão de que, como prende a República, João Lourenço, também presidente da União Africana, mancha o nome da África. Mancha totalmente. E não só os africanos. Ali tinha também um grupo de americanos. Eram 8 americanos. Esses americanos, como têm poder, informaram a Embaixada da América de como estavam a ser maltratados no aeroporto. A Embaixada da América telefonou ao Ministério do Interior para justificar. Depois que arranjaram um avião, voltaram. Significa dizer, aqui o presidente Lourenço manchou não só em África, mas também no mundo. Então, aconselhem-se. Se são os ditadores, finjam pelo menos com as visitas de que, olha, vocês são democráticos. Porque depois todos os requisitos claramente foram cumpridos. A única coisa aqui que foi violado é, de facto, os tratados, os acordos e a livre circulação de bens e das pessoas que, por parte do governo sustentado pelo MPLA. Isto foi... Doutor Laurindo Mande, qual é o medo do governo angolano em não deixar Mondlane entrar em Angola? Primeiro medo é a influência que Venâncio Mondlane tem. Poderia contagiar, não é verdade, a consciência crítica dos angolanos. Este é o primeiro. Segundo, Venâncio Mondlane criticou taxativamente o governo angolano naquele tempo em que Venâncio estava foragido de Moçambique para, eu penso, Suécia, uma coisa assim. É uma raiva antiga que o governo do MPLA tem contra o Venâncio. Lógico, por essas questões, as críticas que Venâncio teceu junto ao governo angolano, sustentado pelo MPLA, e a influência crítica que Venâncio tem para com a África e o mundo, isso fez com que aqui houvesse uma dor de barriga por parte dos governantes do MPLA de Angola a não permitir Venâncio estar aqui no território. Vejamos, Venâncio chegou cerca de lá para as 12h30 até 15 horas. Venâncio foi posto num avião que foi para Joanesburgo. Significa, nem 2 horas, 3 horas permaneceu no território angolano. Portanto, isso é feio. Qual é a imagem que se passou para o mundo? Essa imagem péssima que nós temos vindo a dizer aqui, de que o presidente Lourenço vai
vai para a União Africana, vai para a ONU, espelhar uma Angola irreal, uma Angola limpa, uma Angola bela, uma Angola não sei por ali fora, mas do ponto de vista prático, não é esta Angola que nós temos. Temos uma Angola desorganizada, uma Angola corrupta, uma Angola ditatorial. Isso ontem ficou muito claro. Muito obrigado, doutor Mário Aragão. Com esta posição do governo angolano, como é que fica a imagem da Angola no exterior? Não, nós temos que ter aqui um discurso congregador. E o discurso do meu amigo é um discurso muito musculado, mas já estamos acostumados a tê-lo, não é? Já estamos acostumados a tê-lo e ouvir. Mas permita-me aqui dizer que não vai beliscar aquilo que tem sido o caminho do presidente Lourenço, agora presidente da União Africana, o caminho do presidente da União Africana. Aliás, vimos há pouco tempo, menos de dias, aquilo que foi o discurso na União Africana do presidente João Lourenço, de que está comprometido com a paz. E o presidente foi mais peremptório e disse o seguinte: a União Africana vai combater e disciplinar qualquer um que tiver a destabilizar qualquer país africano. E apontou aqui de que, de facto, há cidadãos em África, há dirigentes que estão a propiciar crimes. E a União Africana, com a liderança de João Lourenço, vai punir estes países e singulares, foi dito pelo presidente da União Africana. E eu entendo aqui internamente, eu penso que, com a vinda ou não de Mondlane, eu penso que não arrefece nada com Angola, não retira nada em Angola, não prejudica as questões econômicas, as questões bilaterais com Angola e Moçambique e outros países. Não. O que nós temos aqui, eu vou voltar a reiterar, é que o que aconteceu aqui é que a UNITA queria que o governo angolano legitimasse o erro. Não, nós não podemos legitimar o erro. Angola pauta pelas leis e as leis devem ser cumpridas. E eu peço à UNITA para se ter uma posição enquanto opositor. Porque quem quer chegar ao poder não pode querer fazer política com tudo. Aliás, os ex-presidentes também tiveram muito mal, porque os ex-presidentes sabem das regras protocolares. Antes de se deslocar, tem que saber se de facto aquele Estado está informado da minha vinda ou não. Sobre Venâncio, nós vimos há pouco tempo aquilo que foi as informações que ele provavelmente fez um direto no seu Facebook. Portanto, eu vi aquelas informações de Venâncio um pouco sem muito conteúdo. Foi um discurso sem muito conteúdo. Eu penso que Venâncio em Angola não brilha mesmo. Em Angola há leis. E essas leis devem ser cumpridas. Em Angola não se brilha quem desrespeita as leis vigentes. E eu penso que o Mirex teve muito bem e o Partido UNITA deve se rever quando está a realizar atividade do género, que é bem-vinda essas atividades internacionais, faz bem para a política nacional, faz bem para a visibilidade da Angola, mas essa visibilidade tem de ser feita com regras, cumprir aquilo que as nossas leis vigentes dizem. Portanto, eu penso que o Mirex agiu da melhor forma possível e, se assim o for, deve agir para outros cidadãos que tiverem conflito com a lei de soberania do país, sem reunir os requisitos para entrar no nosso território, não deve entrar. Caso contrário, estaríamos nós a encobertar um cidadão em conflito com a lei, que depois nós não poderíamos saber se de facto iria regressar para responder o seu processo, responder o seu processo. Mas o doutor acha que Venâncio ficaria aqui? Ficar em Angola, pode não ficar em Angola. Fugir de Moçambique para Angola não faria nada. Angola é um campo que tem várias ramificações para outros continentes. Aliás, é só nós vermos os nossos irmãos aqui, e um abraço para eles, da RDC, quem quer ir para a França passa para Angola. É só para ver isso. É só para ver a estabilidade. É só para ver a estabilidade que tem Angola e a importância que tem o nosso país. Então, Mário Aragão, está a querer dizer que as fronteiras de Angola estão fragilizadas? Não estou a querer dizer que as fronteiras de Angola estão fragilizadas, mas uma outra parte pode entrar e pode sair. Então, nós estamos em África, os cidadãos, infelizmente ainda temos alguns cidadãos corruptos em Angola, isso é uma realidade, mas nós sabemos que a nossa fronteira é muito vasta, isso é uma realidade, então todo cuidado é pouco. Eu penso, este cuidado que teve o SME, espero que tenha para outros cidadãos em outros pontos do país, para que nós não vamos dar abertura a cidadãos que estão em conflitos com a lei.